Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esse mega evento online, o Workshop Treinador Referência, tá? Evento que foi feito para você, estudante ou profissional de educação física, que quer realmente entender como prescrever treinos otimizados para emagrecimento, quer entender como gerar resultados de emagrecimento de verdade para o seu aluno, tá? Para você que é profissional já começar a aplicar agora e para você que é estudante ainda assim que você se formar começar a aplicar esse conteúdo, tá? A gente está trazendo aqui o mais alto nível de conteúdo para vocês, tá? O mais alto nível de evidência científica sobre exercício físico e emagrecimento. Essa é aquela época do ano aí que a gente simplesmente para tudo para trazer esse mega evento online aqui para vocês, tá? Serão mais de 5 aulas completas aí, mais de 7 lives aqui, muito conteúdo de altíssima qualidade, 100% gratuito para você participar aqui com a gente, tá? Eu quero que você entenda que simplesmente a gente tem mais de 10 mil estudantes e profissionais de educação física participando agora, nesse exato momento desse evento aqui, tá? Se a gente tivesse presencialmente aqui, a gente encheria aqui o Maracanãzinho e ainda faltaria espaço, tá? Então é muita gente aqui participando desse evento e eu quero que você aproveite o máximo possível para que a gente cresça realmente na nossa profissão juntos aqui, beleza? Neste evento, o que eu vou te ensinar aqui? O que eu e Renato, tá? Vamos te ensinar, tá? Eu sou o professor Vitor Mendonça aí. A gente vai falar como funciona todo o processo de emagrecimento. Então você vai entender como funciona todo o processo de emagrecimento. Vamos falar aqui como o exercício físico atua dentro do processo de emagrecimento. Vamos falar toda a base científica de programas de treino de emagrecimento e também a aplicação prática das intervenções de emagrecimento. Ou seja, você vai entender desde a ciência até a prática. Como que você vai prescrever treinos que realmente geram resultados, tá? Vejo muito profissional por aí tentando prescrever treinos de emagrecimento e com muita dificuldade, porque os treinos realmente não trazem resultados. Então, o que adianta eu prescrever um treino para o meu aluno e aquele treino não trazer resultados para ele, tá? Eu quero que o meu treino, ele realmente traga resultado para o meu aluno e isso, com certeza, vai voltar para mim aí de diversas formas, tá? Então, por que esse workshop chama Treinador Referência, tá? Eu quero que você que está aqui comigo realmente seja uma referência na prescrição de treinos de emagrecimento. Eu quero que você que está aqui comigo realmente seja uma autoridade no assunto prescrição de treinos para emagrecimento, tá? A partir do momento que você é um treinador referência, tá? Você está trabalhando aí com otimização de resultados dos seus alunos, então ao entender a ciência da prescrição de treinos, você vai ter uma otimização dos resultados do seu aluno, ou seja, realmente entregar resultados para os seus alunos, você vai ter segurança máxima na prescrição, você vai parar de ter dúvidas na hora de prescrever os seus treinos. Isso infelizmente é muito comum dos profissionais também, tá cheio de dúvidas ali, não sabe como prescrever o melhor treino de emagrecimento. Você estando aqui comigo, sendo um treinador referência, você vai parar com essas dúvidas, você vai ter segurança máxima na sua prescrição e através do fato de você gerar resultados dos seus alunos e ter segurança máxima, você vai ser reconhecido no seu trabalho, tá? A partir do momento que você é reconhecido, você é um treinador referência, tá? E a partir do momento que você entrega resultados, tem segurança na sua prescrição e é reconhecido, você obviamente vai conseguir aqui ter prosperidade financeira, tá? Você vai conseguir aí conquistar mais alunos, vai conseguir conquistar, elevar o seu hora-aula aí e explodir realmente na carreira, tá? Esse é o objetivo que eu tenho aqui com você e, cara, não adianta nada eu ficar aqui falando com você, isso é verdade, isso pode acontecer com você, mas eu quero mostrar na prática que há alunos nossos aqui da CITES que tiveram exatamente esses resultados que eu estou mostrando para você. Através da CITES que eu estou me tornando um profissional referência e minha carteira de aluno só está que aumenta. Depois desse curso, eu dei uma alavancada na minha profissão e no meu físico. Minha agenda é lotada, as pessoas me procuram, né? Eu tenho dispensado aluno, inclusive indicando aluno para os colegas. Sinto muito mais segurança no estágio que já faço na área da musculação. Os meus alunos estão mais satisfeitos com o meu trabalho, porque a partir do conhecimento que eu obtive no treinamento eficiente para emagrecimento da CITES, eu alavanquei os meus resultados, eu consegui proporcionar melhores resultados para os meus clientes. Eu sou um profissional hoje que falo com ele que eu garanto o resultado. Eu mudei, né, a estratégia com base nos ensinamentos, com base nos cursos da CITES, e as pessoas têm emagrecido, né? Tem aluno que perdeu 5 quilos, aluno que perdeu 4 quilos, aluno que melhorou a performance. Os meus alunos têm evoluído bastante desde que eu conheci a CITES. Uma aluna diabética, passei a apresentar resultados para ela que ela não imaginava que ela poderia ter. Uma aluna que tinha 300 de glicemia, hoje acorda com a glicemia a 100.
Eu já utilizo a metodologia da CITES e percebo que os alunos têm muito mais confiança no meu trabalho. Tudo baseado em ciência, aprendizagens novas, coisas que eu não aprendi na universidade. Aumentei de 150% a 200% o meu valor. Eu consegui sair de 2 alunos de personal para 12 alunos, eu aumentei 10 alunos no presencial. Eu tenho totalmente segurança em fazer a avaliação, né? Muitos parabéns a todos os membros da CITES. Que legal esses depoimentos, né? Você viu aí o Hamilton, né? Poxa, conseguiu conquistar mais alunos, conseguiu aí ter uma maior autoridade, né? Os alunos realmente olhando para ele, entendendo ele como uma autoridade a partir do conhecimento que ele transborda ali. O Carlão aí, agenda cheia, segurança na prescrição de exercícios. E é isso que eu quero para você, tá? É essa transformação que eu quero que ocorra com você também. Essa mesma transformação que ocorreu com todo mundo que eu acabei de mostrar para vocês no depoimento, eu quero que ocorra com você também que está aqui comigo no workshop Treinador Referência, tá? E além disso, né, não só uma transformação aqui de vocês que estão no workshop, uma transformação voltada para o emagrecimento, mas a educação física como um todo, né? A gente compartilha conhecimento aqui com vocês porque a gente quer uma educação física mais valorizada, a gente quer uma educação física realmente reconhecida, que outras pessoas realmente reconheçam a nossa profissão aí como uma profissão aí de qualidade, a gente quer uma educação física sem receitinha de bolo. Então para com esse negócio de receitinha de bolo, eu não vou te ensinar isso daqui, eu vou te ensinar a prescrever treinos de emagrecimento que trazem resultado, mas sem receitinha de bolo. Não vou falar pra você, ó, faz isso daqui com qualquer aluno que isso daqui vai funcionar. Não, esquece. Se você está à procura disso daqui, você não está no local certo, tá? Eu quero uma educação física com aprendizagem contínua, ou seja, que os profissionais realmente procurem aí o conhecimento contínuo. E você que está aqui comigo, você está procurando isso, eu já fico muito feliz, tá? Eu já vejo que você é um profissional realmente diferenciado. Eu quero uma educação física realmente baseada em ciência, então todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui é realmente baseado em ciência. E eu quero uma sociedade que entenda e confie no papel do profissional de educação física, tá? Eu entendo que isso vai vir a partir da gente, tá? A partir de profissionais que realmente aplicam ciência, em profissionais que realmente estão em aprendizagem contínua, em profissionais aí que, a partir de cada profissional aqui fazendo o seu trabalho, que a gente vai ter uma educação física muito mais valorizada, uma educação física muito mais reconhecida, e é isso que a gente quer com vocês, tá? Então eu quero que você melhore os seus resultados aí de prescrição de treinos de emagrecimento e, através disso, que você melhore toda essa educação física. Esse é o nosso objetivo, beleza? E aí você pode estar pensando, pô, mas por que vocês estão organizando este evento aqui, tá? Então, alguns fatores aqui que vocês precisam entender, né? Algumas estatísticas aqui importantíssimas para a gente entender aqui dentro do processo de emagrecimento, tá? Através desses 2 estudos que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente tem uma estatística aqui que eu diria que é bem alarmante, tá? De cada 100 pessoas que tentam emagrecer, quantas delas vocês acham aí que realmente emagrecem? Responde aí pra mim, quantas pessoas vocês acham que realmente emagrecem de cada 100 pessoas que tentam emagrecer? A gente tem simplesmente essa estatística aqui. 20 pessoas conseguem emagrecer. Ou seja, a gente tem uma taxa de sucesso aqui de 20% de pessoas que tentam emagrecer e realmente emagrecem, tá? É uma taxa razoável ali, tá? Eu diria aceitável. É pouco, mas eu diria aceitável. Mas o problema ainda é um pouco maior, tá? Por quê? Um ano depois, apenas 4 pessoas mantêm o peso perdido, tá? Ou seja, de 20 pessoas que tentam emagrecer aqui, 16 voltam com o peso ali que elas tinham antes e apenas 4 mantêm o peso perdido. Ou seja, né? Quando eu quero emagrecimento, eu não quero que a pessoa emagreça ali e um ano depois ela volte com aquele peso, né? Quando eu quero emagrecimento, eu quero que ela emagreça e mantenha esse peso perdido. Eu quero que ocorra uma sustentabilidade desse emagrecimento, né? Então, no final das contas, a gente está falando aqui de uma taxa de sucesso de apenas 4%, tá? Então, de cada 100 pessoas que tentam emagrecer, apenas 4 pessoas realmente emagrecem e mantêm esse peso perdido. Poxa, é uma taxa de sucesso muito pequena e eu quero que isso com certeza mude, né? O meu objetivo aqui é que transformar vocês aí em máquina de resultados para conseguir trazer resultados para essas pessoas, né? As pessoas hoje simplesmente não conseguem emagrecer. Se de cada 100 pessoas apenas 4 conseguem emagrecer, a gente tem uma taxa aqui muito, mas muito pequena de sucesso, né? Além disso, né, a gente tem os dados hoje aí do Vigitel de que 55,4% dos brasileiros estão com sobrepeso, tá? Então, 55,4% dos brasileiros hoje estão com sobrepeso. A gente está falando aqui de cerca de 116 milhões de brasileiros com sobrepeso. Vou repetir, hein? 116 milhões de brasileiros com sobrepeso. Assim, é uma quantidade absurdamente gigante. São muitas pessoas com sobrepeso, tá? E se a gente fazer uma análise aqui simples, tá bem? Eu brinco
brinco aqui que é conta de padaria, né? Já que a gente tem, em média, aí 300 mil personal trainers formados no Brasil hoje, a gente está falando aqui de 389 pessoas com sobrepeso para cada personal trainer, tá? Ou seja, a gente tem 389 pessoas para cada personal trainer aí, tá? Pessoas com sobrepeso. O que vem na minha cabeça aqui, tá? Tem muita oportunidade de mercado quando o tema é emagrecimento, tá? Então, se você quer se especializar em emagrecimento, se você quer entender mais de emagrecimento, que você tá no lugar certo. Cara, é um mercado gigantesco que a gente tem aqui para atuar, tá? Ou seja, o que eu penso aqui na hora que eu vejo esses dados que eu mostrei para vocês aqui? Primeiro, mercado gigante, acabei de mostrar isso para vocês aqui. A gente tem aí 116 milhões de pessoas no Brasil aí, precisando emagrecer, pessoas com sobrepeso, e ao mesmo tempo aqui uma taxa muito pequena de pessoas que conseguem emagrecer, ou seja, poucos profissionais realmente capacitados, tá? Se eu tenho poucas pessoas conseguindo emagrecer e muitas pessoas tentando emagrecer, a gente tem um mercado gigante e poucos profissionais realmente capacitados, beleza? E aí, por isso, eu e o Renato que a gente resolveu, entender melhor do assunto, entender melhor de emagrecimento, tá? E começou aqui a impactar a vida de várias pessoas, tá? A gente sempre atuou aí com vários alunos, seja aí nas academias mesmo, seja aí em praças públicas, né? Sempre atuei muito também com treinamento funcional, seja aí também com as consultorias online de treino, a gente sempre atuou muito com consultorias online de treino, e com isso a gente conseguiu impactar muitas pessoas, tá? Mas a gente viu que isso era pouco pra gente também, né? A gente poderia fazer mais, tá? E qual que é o nosso objetivo? Seria, além de impactar as pessoas que a gente já impacta, também ajudar aí outros profissionais, para esses outros profissionais também impactar mais pessoas, tá? Então a gente consegue atingir muito mais pessoas a partir do momento que a gente aí ajuda vocês aí, capacita vocês, estudantes e profissionais de educação física, a atuar com mais pessoas também, tá? Então o objetivo nosso é exatamente esse, conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis, conseguir trazer resultados para o maior número de pessoas possíveis. Como que a gente faz isso? Atuando diretamente, tá? Então hoje, o que eu faço aqui, o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu aplico na prática, então eu continuo atuando como profissional, continuo atuando aí presencialmente também através das consultorias online, Renato a mesma coisa, tá? Mas além disso, a gente quer capacitar vocês, profissionais e estudantes de educação física, para também atuar com essas pessoas aí e a gente conseguir trazer resultado para muito mais pessoas e conseguir mudar realmente essas estatísticas aí. A gente quer que futuramente a gente tenha aí uma taxa de sucesso de emagrecimento muito maior e, além disso, uma quantidade de pessoas com sobrepeso muito menor, tá? Acho que isso daí é fundamental aí dentro desse momento na nossa sociedade, beleza? E através disso também, né, pensando nisso daí, a gente criou a CITIOS Trainer Pro, tá? Que é um treinamento avançado aí que a gente ensina para estudantes profissionais de educação física aí como prescrever treinos de emagrecimento, tá? Até aqueles depoimentos que eu mostrei para vocês ali são de alunos da CITIOS Trainer Pro, tá? Mas eu não quero nem falar sobre isso agora não, eu só quero mostrar para vocês que a gente tem esse treinamento aqui avançado, né? A gente vai até abrir as inscrições aí no dia 11 de julho, mas o objetivo nem é esse, tá? Vamos aqui focar no nosso conteúdo gratuito aqui do nosso evento Workshop Treinador Referência, tá? Então, o que eu vejo por aí sobre emagrecimento? Tá? De tempos em tempos eu sempre gosto de dar uma olhada aí nos sites aí que falam sobre saúde, sobre emagrecimento como um todo, que é interessante, né? Ver o que as pessoas estão discutindo sobre emagrecimento. Tá? Eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, tá? Então esse site aqui, né? Aeróbico demais pode fazer engordar e você não deveria fazer todo dia, entenda. What? O que esses caras estão falando aqui? Sério mesmo? Mais aeróbico vai engordar? Não estou entendendo isso daqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha na ciência, né? Se o site mostrou isso daqui, será que tem alguma coisa na ciência sobre o tema? E a gente tem esse estudo aqui super legal, um dos meus estudos preferidos aqui sobre emagrecimento. E no que tange aqui exercício aeróbico, que foi o tema daquele site ali, o que ele mostra pra gente, tá? Ele basicamente que faz uma relação de volume de treinamento aeróbico com emagrecimento, tá? Então a gente está falando aqui que um volume de menos de 150 minutos por semana de treinamento aeróbio, a gente tem ali a mínima perda de peso, tá? Ou eu não vou ter perda de peso, ou uma mínima perda de peso. Quando eu já falo aí de um volume maior, de 150, 225 minutos por semana, eu estou falando aqui de 2 a 3 quilos de perda de peso total, tá? Quando eu falo de 225 a 420 minutos por semana, então o volume sendo bem alto, eu estou falando de 5 a 7,5 perda de peso total, tá? Ou seja, volume dependente aqui, quanto mais volume de treino eu fizer, mais resultados eu consigo trazer aqui de emagrecimento, tá? Esse é um volume de perda de peso total aqui, somando alguns meses e pensando
só na intervenção do treinamento aeróbico, sem intervenção nenhuma aqui de dieta ou outro tipo de intervenção, tá? Pensando só no treinamento aeróbico, eu conseguiria ter esses resultados. Ou seja, mais aeróbio traria mais emagrecimento para mim, né? E não é o que a gente acabou de ver naquele site ali, né? Vamos dar uma olhada aqui em outro aqui, né? Outro site aqui falando sobre emagrecimento. 8 melhores exercícios para perder barriga rápido. Burpee, bicicleta no ar, escalador cruzado, prancha, abdominal reverso, abdominal solo, abdominal com os pés elevados, posição de barco. Ou seja, a gente está basicamente aqui de 8 exercícios aqui, 7 são abdominais. Então, basicamente, está falando que abdominal vai ser excelente para a gente perder barriga, né? Vamos dar uma olhadinha na ciência. Será que tem algum estudo sobre o assunto? A gente tem esse estudo do Vespucci que é super legal, né? Onde eles verificam se o exercício abdominal vai servir para a gente definir o abdômen, tá? Então eles fazem ali, os indivíduos fazem um treino de abdômen 5 vezes por semana, 7 exercícios, 2 séries de 10 repetições, tá? Então um volume de treino ali bem alto aqui para um treino de abdômen, tá? Um grupo faz o treino de abdômen, o outro grupo não faz absolutamente nada, tá? O que a gente tem de resultado aqui? Comparando o grupo que realizou o treino com o grupo que não realizou o treino. Primeiramente, resistência abdominal. O grupo que fez o treino ali teve uma maior resistência abdominal. Então, se você quer ter uma maior resistência abdominal, fazer um treino de abdômen aí vai ser excelente. Agora, gordura corporal, circunferência abdominal e gordura abdominal específica ali, 0, tá? Nenhum dos grupos perdeu. Então, o grupo que não treinou, obviamente, não perdeu gordura corporal, não perdeu gordura abdominal, não perdeu circunferência abdominal. Mas o grupo que treinou, o grupo que fez o treinamento abdominal ali, não perdeu gordura abdominal, não perdeu circunferência abdominal e também não perdeu gordura corporal como um todo, tá? Ou seja, a prática do exercício físico única e exclusivamente aí de abdominal não vai trazer resultados de perda de gordura, não vai trazer resultado de perda de barriga, como acabou de falar aquele site ali, tá? Então, a gente já tem aqui mais algumas informações contraditórias, tá? Além disso, dá uma olhadinha nesse outro aqui, aeróbio em jejum. O que é, como fazer e benefícios, né? Ele traz ali, tá? Ficou pequenininho ali porque é muito grande ali o que eles mostraram, mas aí eu foquei aqui no principal, tá? Um dos principais benefícios do aeróbio em jejum é a queima calórica, tá? Então, teoricamente, ali, o aeróbio em jejum seria interessante aí pra gente acelerar a queima calórica, seria muito interessante dentro do processo de emagrecimento. É o que esse site tenta trazer pra gente, né? E o que a gente tem de estudo sobre o tema aqui? Tem esse estudo super legal do Paoli, onde basicamente ele ele mostra aqui o que foi mostrado aqui nesse site, tá? Que o quê? Maior taxa de queima de gordura durante o exercício. Então, se eu fizer o exercício aeróbio em jejum, eu vou ter uma maior taxa de queima de gordura durante o exercício. Porém, isso é compensado pós-exercício. Após o exercício, eu vou ter uma menor taxa de queima de gordura comparado ao exercício alimentado. Ou seja, no final de 24 horas, o que esse estudo mostra pra gente aqui, é que a taxa de queima de gordura vai ser exatamente igual. O nosso corpo é muito mais complexo do que você pensa assim, de forma muito simplória, tá? Ah, aumentou a taxa de gordura aqui, pronto, excelente. Não, essa taxa vai ser compensada lá depois e simplesmente a gente tem os mesmos resultados de queima de gordura, tá? Vitor, mas isso é só um estudo. A gente traz outro estudo aqui do Schoenfeld também super legal. O que ele trouxe pra gente? Não houve diferença na perda de gordura entre aeróbio e jejum ou alimentado, tá? Então esse outro estudo também mostrou aqui que a gente não tem diferença, tá? Então, ao contrário do que a gente acabou vendo naquele site ali, a ciência mostra exatamente o contrário, tá? E por que eu tô trazendo isso para vocês? As informações que chegam ao público, na maioria das vezes, não são informações baseadas em ciência, tá? Exatamente por não ser informações baseadas em ciência, é muito difícil de você realmente ter um resultado de emagrecimento, né? Então, exatamente por isso que aquela taxa de sucesso de emagrecimento é ridiculamente baixa, que a gente estava falando lá, de 4%, tá? E, infelizmente, esse tipo de conteúdo também é um conteúdo que chega para os próprios profissionais. Muitos profissionais, às vezes, acabam vendo esse conteúdo aqui e acabam acreditando, porque, às vezes, não sabem como procurar conteúdos baseados em ciência, que é o que a gente traz aqui para vocês dentro desse workshop, tá? Então, os próprios profissionais acabam caindo em modismos, né? Eu até brinco aí que as informações na educação física, as informações do personal trainer, elas sempre vêm em ondas aí, né? De tempos em tempos chega uma onda nova, alguma coisa milagrosa, alguma coisa diferente aí para os profissionais atuarem, né? O exercício físico para emagrecimento tem que ser aeróbio, né? Então, durante muito tempo essa era a onda, né? Todo mundo só repetia isso. Quando eu entrei lá na faculdade,
em 2011, se eu não me engano, eu sou péssimo com datas aqui. Essa ainda era a ideia vigente, tá? Que para emagrecimento o exercício tinha que ser aeróbio, não tinha outra opção, não tinha outro tipo de exercício que funcionaria para emagrecimento. Teria que ser o aeróbio, seja ele aí até mesmo intervalado ou mesmo um aeróbio contínuo aí. Só ele funcionaria para o emagrecimento. Essa era a onda do momento ali. Mas logo depois ali, logo ao me formar, veio uma onda muito forte de que só exercício curto e intenso funciona para emagrecimento. Exercício de emagrecimento curto e intenso, tá? Foi aí muito a moda do HIIT aí, super forte. O pessoal só falava de HIIT para emagrecimento, tá? Tanto que HIIT aí foi aí uma febre muito grande e é até hoje também, tá? E nesse exato momento eu diria aqui que musculação é o melhor exercício para emagrecimento. Sem ela é impossível ter resultados, tá? Então isso daqui é uma outra onda aí que a galera realmente só replica isso, né? Só musculação funciona para emagrecimento. Esquece aeróbio. Já tem gente até falando, não, esquece HIIT. HIIT também não funciona para emagrecimento, tá? E aí qual que é o problema de tudo isso aqui, né? Enquanto você focar em tipo de treino e não na estratégia como um todo, você não vai conseguir ter resultados para o seu aluno. Se você ficar indo nessas ondas aqui, nessas informações que chegam de tempos em tempos aqui, você não vai conseguir trazer resultados do seu aluno. O emagrecimento, ele não vai ocorrer por causa do tipo de treino. Não é porque, escolhi aeróbio contínuo, escolhi HIIT, escolhi musculação, escolhi crossfit, escolhi treinamento funcional. Não! O processo de emagrecimento não vai ocorrer por causa disso, tá? Você pode utilizar aí estrategicamente cada um deles para o emagrecimento. Você vai precisar entender como prescrever cada um deles e é isso que eu vou trazer para vocês aqui no nosso workshop, beleza? Além disso, enquanto você não entender o processo de emagrecimento como um todo o processo de emagrecimento e o real papel do exercício físico dentro desse processo, você não vai conseguir ter resultados, tá? Então você precisa entender que é muito mais importante a estratégia como um todo do que o tipo de treino. Isso é fundamental de você entender e também entender o processo de emagrecimento como um todo e o real papel do exercício físico dentro desse processo, tá? Tudo isso vai ser fundamental para você conseguir trazer resultados para o seu aluno, tá? Então esquece essas ondinhas aí, cara, para de ir na cabeça dos outros aí. Toda vez que chegar alguém para você aqui, até mesmo um profissional, e afirmar para você que um tipo de treino é melhor que o outro ali, cara, 3 pés atrás aí, tá? Dá 3 passadas para trás aí e ouve o resto da informação ali com muito cuidado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do workshop aqui. A gente vai discutir sobre musculação, a gente vai discutir sobre HIIT, vai discutir sobre aeróbio, tá? E a gente vai ver aqui que todos aqui podem funcionar para emagrecimento e todos podem não funcionar também, tá? Tudo vai depender da forma como você aplica, da forma como você escolhe o melhor tipo de treino, a melhor estratégia para cada tipo de aluno, beleza? É tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui dentro do workshop. Tá? Então, primeira coisa aqui, será que o processo de emagrecimento depende só do exercício físico? Essa é uma dúvida que pode ocorrer aí, tá? E a gente tem esse estudo aqui que simplesmente mostra pra gente que o emagrecimento é multifatorial, tá? O que eu quero mostrar pra vocês aqui? Olha só os fatores que influenciam dentro do processo de emagrecimento, tá? Lembrando de novo que eles são interrelacionados e dinâmicos aqui. Vou passar rápido aqui, ó. Composição corporal, mudanças alimentares, composição da dieta, fatores econômicos, medicamentos, genética, microbiota, hormônios como grelina e leptina, resistência à insulina, sensibilidade à insulina, taxa metabólica, práticas religiosas e culturais, saciedade, idade e comportamento. Ou seja, muita coisa aqui, tá? Então são vários fatores que vão interferir dentro do processo de emagrecimento. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender aqui, tá? O processo de emagrecimento ele não vai ser dependente, obviamente, só do exercício físico. Mas o que o profissional tem que fazer? Ele tem que atuar através do exercício físico da melhor forma possível e também entender dos outros fatores para ajudar o seu aluno dentro desse processo, beleza? Uma outra informação super importante aqui que a gente tem nesse estudo aqui, tá? 88% das intervenções de emagrecimento de sucesso envolve algum tipo de atividade física, tá? Então essa é outra informação importante, né? Da mesma forma que eu vejo alguns profissionais falando que só o exercício físico funciona para o emagrecimento, eu vejo outros profissionais também largando mão. Não, para o emagrecimento tem que fazer dieta, só dieta vai funcionar aí, o exercício físico é coadjuvante. Não, tá? A gente está vendo nesse estudo aqui que 88% das intervenções de emagrecimento de sucesso envolvem pelo menos algum tipo de atividade física aqui. Então, a atividade física, o exercício como um todo, ele é fundamental dentro do processo de emagrecimento. Isso também tem que ficar claro aqui para vocês, tá? Ou seja, por isso, você precisa entender o que é emagrecimento e qual é o papel do exercício físico dentro do emagrecimento, tá? Isso daqui vai ser o primeiro ponto aqui pra gente já depois começar a entender aqui como funciona a musculação para emagrecimento, como funciona o aeróbio para emagrecimento, como funciona o HIIT para emagrecimento. Esse vai ser um passo além ali, tá? Primeiro você precisa entender o que é emagrecimento, como funciona esse emagrecimento e qual é o real papel do exercício físico dentro do emagrecimento. Aí para isso, o Renato vai mostrar para vocês.
Fala galera, eu sou o professor Renato Bianchini e vou dar continuidade na nossa aula a partir de agora. E a primeira coisa que eu trouxe de informação para vocês é para a gente definir, começar a usar os termos corretos quando a gente fala de emagrecimento. Então, o que realmente é o emagrecimento? Basicamente, muita gente confunde perda de peso com perda de gordura. Quando a gente fala aqui de emagrecimento, você vai ver ao longo desse evento, a gente vai falar várias vezes a palavra emagrecimento. A gente está falando de perda de gordura propriamente dita, não necessariamente perda de peso, Eu acho que assim, muitos de vocês já estão acostumados a falar assim, já entendem que a gente está falando aqui de perda de gordura em si, sabem que o peso pode oscilar, sabem que o ganho de massa muscular vai fazer o peso aumentar ao invés de diminuir. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque quando a gente avalia o corpo humano, a gente sabe que tem várias coisas que fazem parte do peso da pessoa, Os nossos alunos tendem a achar que a gordura corporal é exatamente o peso corporal, que ela só tem gordura corporal, mais nada pesa no corpo delas. Então, se a balança reduziu, é porque reduziu gordura. Se a balança aumentou, é porque aumentou gordura. Só que a gente sabe que não, porque outra coisa muito importante é a nossa massa muscular. Nossa massa magra em geral é a massa onde você quer que aumente ao invés de diminua, Então, muitas das vezes, você não tem o objetivo de perder peso, você tem o objetivo de aumentar o peso porque você quer que aumente a quantidade de massa muscular que aquela pessoa tem. E fora isso, um dos pontos mais que mais influencia o nosso peso e que não tem a ver com massa muscular diretamente, nem com gordura diretamente, é a água, O nosso nível de hidratação. Ficou muito tempo sem beber água, ou então bebeu água, se hidratou corretamente, tudo isso faz o peso oscilar, às vezes 2 quilos por dia. No mesmo dia ali você consegue ver uma alteração dessa, Às vezes na alimentação também você tem alguma retenção, algo do tipo, e isso faz com que você retenha mais o líquido no corpo. Então tudo isso vai estar influenciando diretamente ali, nos resultados. Então, basicamente, a gente não pode levar em consideração só esses dois fatores, tem que levar em consideração água também. O sangue, pesa, nosso sangue pesa, Então a gente tem que levar em consideração nossos ossos, nossos órgãos, o alimento que nós acabamos de ingerir, que ainda está sendo digerido no nosso estômago, e também a água que a gente acabou de beber. Tudo isso vai influenciar no nosso peso. Então, primeira coisa, já um disclaimer grande, A gente não pode achar que o peso da balança corresponde 100%. Sabe o que é muito legal de se fazer, Se você... E assim, quando a gente fala isso, tem muita gente que fala assim, então vou pegar minha balança e vou jogar fora. Não é isso que eu estou te falando, A balança ainda vai continuar sendo um dos parâmetros de avaliação que a gente utiliza. Mas um parâmetro muito mais validado de se utilizar o peso é você fazendo as médias da semana, Então vamos supor, você vai se pesar todos os dias, vai pesar o seu aluno todos os dias, no mesmo cenário, ou seja, de manhã, depois de ir ao banheiro, você se pesa e ali você tem os dados, de todos os dias da semana e faz uma média, compara uma semana com a outra, Porque aí na média, você provavelmente fazendo sempre nas mesmas condições, você vai ter um resultado mais fidedigno, Porque vamos supor, vamos colocar o exemplo que é o terror das avaliações físicas. As mulheres quando vão e estão um dia de avaliação, num período do ciclo menstrual, e quando vão novamente fazer a reavaliação, elas estão em outra fase do ciclo menstrual. Isso pode dar, assim, erros grotescos na avaliação física, pode chegar a aluna a achar que ganhou 3, 4 quilos de gordura, Porque ela vai achar que é gordura, não vai achar que ganhei 4 quilos de músculo em um mês, Então, basicamente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essas avaliações, Não só de controlar todas as variáveis, Mas também da gente ter certeza, de que a gente não está pegando um evento específico, Uma mensuração diferente da média daquela pessoa, Então, fiquem muito ligados com isso. Só que a gente tem que ter uma noção básica de peso, porque, querendo ou não, é uma das formas que a gente tem de manipular o tecido gorduroso, Porque, assim, não tem como também, a pessoa começou a perder 2, 3, 4, 5 quilos, a gente tem que saber que ela está perdendo essa quantidade, O peso vai apontar isso, A pessoa também não é assim, tem uma retenção de 10 quilos aqui de água que compensou a perda de 10 quilos de gordura. Assim, não é assim que funciona, E qual que seria, então, a taxa mais adequada para a gente perder peso, Isso é uma das dúvidas mais comuns dos personagens, porque junta duas coisas, Quanto mais rápido você perde, o efeito rebote costuma ser maior, ou seja, a pessoa volta, a fazer o famoso efeito sanfona, mais perda de muscular vai ter, mais insustentável vai ser a intervenção,
vai gerar comportamentos compulsivos e uma redução na taxa metabólica. O que isso quer dizer? Quando você faz umas intervenções muito excessivas, ou seja, uma restrição calórica na alimentação muito severa, quando você faz, além disso, às vezes um treinamento muito severo com aquela pessoa que já está com uma restrição calórica, né? Você está otimizando ao máximo a queima de gordura, beleza, né? Só que você tem esses possíveis efeitos contrários aí, né? Só que ao mesmo tempo aí você fala assim, então o certo é perder devagar. Já entendi, Renato. Quanto mais devagar, melhor. Só que aí você entra em outra questão. Quanto mais devagar, mais desmotivante, menos resultado e estressante, né? Então, para pensar aqui, né? O teu aluno tá ali com 100 quilos e ele deve chegar até uns 75, vamos supor, tá? E aí ele tem 25 quilos para perder. E aí você está fazendo ele perder numa taxa de 1 quilo por mês, né? Uma taxa bem reduzida, bem leve, ele não está sentindo nenhum dos efeitos colaterais que eu citei ali em cima. Só que tu acha que ele vai ficar motivado a seguir 25 meses daquela intervenção certinho da maneira que tem que ser seguida? Né? Muitos deles vão desanimar, porque não vão estar vendo resultado. Então a gente tem que saber equilibrar muito bem essa taxa de perda de peso para que seja motivante para o aluno os resultados, ao mesmo tempo que você não tenha os efeitos colaterais da perda de massa muscular, de ser insustentável, porque aquilo é um cenário que, vamos supor, a gente consegue botar o nosso aluno num quarto fechado, é igual muitos casos que você já deve ter visto em reality show, botam lá aquelas pessoas obesas no spa, e aí elas vão fazer o treinamento, vão fazer alimentação e tal. Cara, aquilo ali é muito legal, né? Você está fazendo toda uma intervenção. Só que depois, quando a pessoa sai daquele cenário, né? Ele percebe que aquilo é insustentável, né? Ele não vai viver o resto da vida dele no spa. Então, tudo que ele fez lá, ele vai perdendo depois quando ele vai para a rotina. Alguns deles podem até ter aprendido várias coisas interessantes na alimentação, no treinamento e mantém. Mas muitos deles voltam à vida como era antes e acabam perdendo, né? Então, isso é outra coisa que vocês têm que ficar ligados, né? Que assim, não adianta você fazer essas mudanças muito bruscas se o aluno não vai conseguir manter nada disso depois, tá? Mas falando em estudo científico que avalia o tema, vamos pegar esse estudo aqui que foi avaliar justamente isso, o impacto da taxa de perda de peso, né, em diferentes intervenções para a gente saber como que foi, né, o resultado disso aí. E aí ele pegou ali 2 grupos, né, um que fez uma intervenção de emagrecimento de 4 semanas, bem severa, e o outro, um grupo que fez em 8 semanas, menos severa, né? O que eles chegaram à conclusão ali? Em termos de perda de gordura e massa muscular, não teve muita diferença, tá? Nesses 2 casos, teve perda de massa magra e teve perda de gordura também, né? Então, assim, foi uma proporção bem parecida, porque o déficit energético era o mesmo, tá? Só que qual que foi a grande questão ali? A redução do metabolismo foi muito mais severa no grupo que fez a redução em 4 semanas, né? Então, basicamente, eles fizeram assim, vou fazer uma alimentação de 550 a 660 calorias para um grupo e o outro de 1.200 a 1.500 calorias. Os dois estão num déficit bem severo, só que, né, um dos grupos estava muito mais severo, totalmente insustentável você consumir 550, 600 quilocalorias por dia, né? E aí, o que aconteceu? Essas pessoas começaram a reduzir o metabolismo, né? E vocês vão aprender com a gente aqui que essa história de reduzir o metabolismo pode ser muito psicológico também, e mais do que isso, né? Não é a ponto de, tipo assim, o corpo não consegue emagrecer, talvez a pessoa esteja ficando mais sedentária, talvez a pessoa não esteja conseguindo fazer as atividades que ela deveria. Mas esse estudo já mostra pra gente aqui que quando você faz um déficit energético muito forte na pessoa logo de cara, você acelera os resultados, afinal eles conseguiram na metade do tempo, né, ou em 4 semanas eles conseguiram ter o mesmo resultado que o pessoal que fez em 8 semanas, só que o metabolismo deles foram extremamente afetado. Então, depois dessas 4 semanas, já vai ficar mais difícil para esse pessoal continuar emagrecendo, né, e você não quer em nenhum momento que isso aconteça. Então, a proposta que eu trago para vocês é da gente utilizar a porcentagem do peso da pessoa, que isso ajuda muito, e sempre fazer de 1 a 0,5% do peso corporal por semana, né? No início da intervenção você acaba perdendo peso mais rápido, então é normal você focar nessa taxa de 1%. No final da intervenção, depois de 12 semanas, 16 semanas, em alguns casos 20, 24 semanas, você vai estar perdendo 0,5% do peso corporal por semana e sempre ajustando em cada semana. Um aluno de 80 quilos, por exemplo, vai perder 800 gramas por semana, né? Uma intervenção adequada, né? Você vai perder 800 gramas por semana
ao longo das primeiras semanas, e depois vai chegando ali ao ponto de perder mais ou menos 400 gramas por semana, né? Lembrando aqui, isso serve para você orientar o seu aluno. Pô, estou fazendo a mensuração certinha aqui do meu aluno, igual eu falei, considerando sempre os mesmos cenários, né? Pesando sempre no mesmo horário do dia, né? Fazendo a média semanal, né? Você fazendo tudo direitinho assim, você consegue controlar essa taxa de perda de peso semanal. Ah, pô, meu aluno perdeu 3 quilos, pô, tem alguma coisa muito acelerada aí, né? Meu aluno perdeu 1,5 kg, pô, você não quer que ele perca tanto peso assim. Só que lembrando que no início, às vezes, quando o aluno está com uma alimentação desregrada, né, muito rico em sódio, muito rico em carboidratos simples, tudo isso faz com que ele retenha muito líquido. E às vezes ele começa uma intervenção, uma dieta, alimentação, ele começa a perder essa retenção e aí chega a perder 2, 3 quilos logo no início da intervenção. Mas de retenção líquida, né? Não de peso de gordura em si. Depois que tem essa perda de peso inicial, você vai ver que ele vai estabilizar e aí você vai controlando, fazendo nesse caso aqui de 1 a 0,5%. Mas já falamos de emagrecimento, falamos de perda de peso, você já está pensando aqui nos seus botões, pô, beleza, já entendi que eu tenho que ir perdendo 1 a 0,5%, mas como que eu faço isso? Né? Da onde que vai surgir essa perda de peso? Como é que nós vamos começar a construir os nossos treinos para focar nesse emagrecimento? Então vamos entender o nosso balanço energético, tá? Isso é fundamental para o emagrecimento. Tá? É isso que rege o emagrecimento, só que vocês vão perceber que aquele esquema de balanço energético que a gente aprende geralmente, ele é muito simplista, né? Então eu trouxe para vocês aqui um balanço energético que a gente chama de avançado, né? Onde você vai pegando todas as arestas possíveis para que você entenda muito bem, né, toda essa fundamentação de tenho que gastar mais, né, do que eu estou consumindo, né? Essa recomendação é muito simples e direta e faz sentido, tá? Não estou dizendo que não faz, né? Você gastar mais, né, do que você consome é o caminho do emagrecimento. Você tem que restringir calorias da alimentação, você tem que gastar mais energias, né, com todas as suas atividades diárias. Se você fizer isso, você vai emagrecer. Só que existem muitas compensações, existem muitas formas de você facilitar ou dificultar o processo, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Então, o fundamento básico do balanço energético, da termodinâmica, funciona assim. Nós temos as nossas calorias ingeridas e as nossas calorias gastas, e elas compõem nosso balanço energético. As nossas calorias gastas de 60% a 70% é nosso metabolismo basal, é nossa energia só de estar vivo, né? Só de você estar vivo, você já está gastando 60%, 70% da sua energia diária, né? Só para você manter as suas funções vitais. Se você ficar deitado na cama, você já vai gastar 60%, 70% da sua energia, né? Então, lembre-se disso, porque acaba que isso vai ser uma informação muito importante lá na frente para a gente, tá? Outra coisa que contribui para o nosso gasto energético diário é a nossa atividade física, né? Então perceba que atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física são as atividades do dia a dia. É você ir a pé para o trabalho, você levantar. Por exemplo, eu dando essa aula aqui, eu estou gastando mais energia do que se eu tivesse sentado assistindo Netflix, né? Então basicamente eu estou gastando um pouco mais de energia, não é? Meu Deus, ele está correndo uma maratona na hora de dar essa aula. Não é assim, mas eu estou gastando um pouco mais de energia. A pessoa está lavando a louça, está gastando mais energia. A pessoa vai a pé para o trabalho ao invés de ir de carro, está gastando mais energia com atividade física, que compõe mais ou menos de 15% a 30% do gasto energético diário das pessoas. E temos também o efeito térmico dos alimentos, de 10% a 15%. Tá? É basicamente as calorias que a gente gasta para digerir os alimentos. Então a gente consome e a gente vai gastar uma energia para digerir esses alimentos. Tá? E nas calorias ingeridas a gente divide em 3 macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. E a combinação desses 3 macronutrientes vão compor a nossa alimentação, né? E essa alimentação vai ter uma quantidade X de calorias e a gente vai fazer o balanço dessas calorias com o que a gente gasta. E o que acontece? Quando a gente come mais do que a gente está gastando, né? Ou seja, a gente está consumindo mais calorias na alimentação, vai acontecer o aumento de peso, né? Agora, se você consegue gastar mais do que você está consumindo, você vai gerar o emagrecimento, né? Então, é simples, né? Assim, só que a gente sabe que falar isso é muito fácil, né? É igual que o pessoal que fala, não, para você ficar rico é só você ganhar mais e gastar menos. Beleza, mas como é que nós vamos ganhar mais? Como é que nós vamos gastar menos? Aí já é outra história, né? Funciona da mesma forma com o nosso metabolismo. Temos que gastar mais do que nós consumimos. Mas como é que nós vamos gastar mais e consumir menos de maneira sustentável, de maneira a não perder massa muscular, por exemplo, funcionalidade, estética, tudo isso levando em consideração. Vamos lá. Então a gente vai
agora incluir o exercício nesse cenário. E a primeira coisa que eu vou destacar quando a gente inclui o exercício físico no balanço energético é o seu efeito compensatório de comportamento na maioria das pessoas, tá? Tem estudo científico que comprova isso. Você vai lá, você tem ali o balanço energético, aí você coloca o exercício físico. Você como personal, você fala assim, pô, meu aluno estava sedentário, agora eu estou atendendo ele 3 vezes na semana, estamos fazendo aqui todos os protocolos que eu aprendi com a Sítios, estou colocando o HIIT, estou fazendo o LIS numa outra sessão, estou fazendo um RST, estou fazendo a musculação dele, então, pô, estou gastando bem mais energia do que antes, né? Esse meu aluno está fazendo um gasto energético muito mais elevado, né, do que antes, porque você vai assistir todo o nosso congresso aqui, né, todas as nossas aulas e vai aprender com a gente, né, todas essas informações para poder aplicar. Só que aí que acontece com grande parte dos nossos alunos que não tem um nutricionista junto com ele ali para ajudar ele na alimentação. Começou a se exercitar, ele se sente no luxo de, pô, hoje eu corri na esteira pra caramba, então hoje eu vou comer uma fatia de pizza a mais. E aí acaba compensando na alimentação. E o nosso balanço energético já fica reequilibrado e essa pessoa não consegue o resultado de emagrecimento. Então assim, muito comum de acontecer, a pessoa que estava sedentária, não gastava nada de energia, começou a treinar e mesmo assim não consegue emagrecer. Mas por que ela não consegue emagrecer se ela está gastando mais energia que antes? É porque ela está tendo alguns mecanismos compensatórios, tá? E não é só de alimentação, tá? É muito comum ela começar a consumir mais calorias, né? Por esse efeito também de tipo assim, eu já treinei hoje, então agora posso comer à vontade. Porque a maioria das pessoas, ela vai subestimar as calorias que elas estão comendo e vai superestimar as calorias que elas estão gastando com o exercício físico. Então ela faz uma sessão de treinamento aeróbio, às vezes ela gastou ali por volta de 250, 300 calorias, ela acha que gastou 1000 calorias, só porque ela saiu suada, ofegante, mas nem foi tantos assim. Então, muitas pessoas têm esse comportamento e você tem que saber desse comportamento delas, você tem que entender que é possível que isso aconteça porque você tem que prevenir na sua intervenção de emagrecimento. Quando a gente fala aqui que o personal trainer é capaz de mudar esse cenário, né? O Vitor já mostrou para vocês evidências científicas que exercício físico é fundamental no processo de emagrecimento, né? Não é porque só a gente fala assim, botou exercício, pronto, a pessoa vai emagrecer, então não, porque a gente como profissional da saúde, a gente vai fazer uma intervenção de emagrecimento. Por isso que a gente fala assim, não vamos se apegar a método de emagrecimento, não, vamos se apegar às estratégias de emagrecimento. Eu quero que o meu aluno não melhore só aqui o treinamento comigo que eu vou prescrever para ele, eu quero que ele melhore a vida dele como um todo, né? Então você tem que estar observando tudo quanto é fator que vai influenciar no emagrecimento dele. Outra coisa que acontece quando a gente inclui o exercício físico é que se você souber fazer um exercício físico adequado, né, o que vai acontecer? E aí agora pensando no efeito positivo do exercício físico, né, que muita gente esquece, tá? É o aumento do seu metabolismo basal. Quando você faz musculação, por exemplo, é um exercício físico, ele tem um gasto energético mediano, dependendo do caso, não vai ser um gasto energético muito alto como o treinamento cardio, mas você, em compensação, vai acelerar o metabolismo. Por quê? Você vai aumentando a massa magra do indivíduo, né, para o músculo continuar ativo, né, para o músculo continuar sendo mantido, ele gasta energia. Por volta a cada quilo de massa muscular, você vai gastar por volta de 40 quilocalorias a mais todos os dias. Então, para pensar que um aluno que ganhou 1 quilo de massa magra, ele já vai ter muita energia a mais que ele vai estar gastando só porque ele está 1 quilo a mais, ele tem esse quilo a mais de massa magra. Então, é uma excelente forma de acelerar o metabolismo dos nossos alunos. Agora, vamos ver uma outra influência aqui que é importante também no emagrecimento, né? O Renato falou que a gente tem que comer comer menos do que a gente está gastando, né, para emagrecer. E nesse estudo aqui, o pessoal comeu mais calorias, só que emagreceu mais do que o outro. Perceba ali, eles consumiram 1.800 calorias, né, enquanto o outro consumiu 1.400 calorias, só que um acabou emagrecendo mais que o outro. Por que isso acontece? Aí a gente está interferindo nas nossas calorias gastas de outra forma. Quando a gente aumenta as proteínas da nossa alimentação, a gente vai estar também aumentando o efeito térmico dos alimentos, né? Então as proteínas, cerca de 30% das calorias ingeridas, elas já vão ser gastas pelas proteínas. Já carboidratos e gorduras é por volta de 5 a 10%. Então elas têm um efeito térmico maior do que carboidratos e gorduras. E ela é dificilmente convertida em gordura no nosso organismo, tá? Então, outro fator que vai influenciar. O aluno está consumindo uma dieta baixa
ou alto em proteínas, isso vai influenciar diretamente o resultado, tá? Outra coisa aqui que a gente pode falar, outro mecanismo compensatório de quando a gente inclui o exercício físico. Olha só o que esse estudo aqui mostrou pra gente. Ele pegou uma série de pessoas que praticam exercício físico, uma série de pessoas sedentárias, e começou a comparar o estilo de vida das duas. E percebeu que aqueles que têm um nível de exercício físico baixo, ou seja, não praticam exercício físico, né, elas são sedentárias, de acordo com a literatura científica, né, porque elas não estão envolvidas em nenhuma atividade sistemática focada em resultado, elas acabam tendo uma atividade física maior. Enquanto a pessoa que está envolvida no exercício físico tem uma atividade física menor. Renato, isso não faz sentido. Eu sempre achei que quando eu treino eu fico mais motivado. Eu sei, eu também me sinto assim. Quando eu faço meu treinamento parece que eu fico até mais energético, né? Só que o que acontece? Né, o nosso aluno, né, ele vai estar fazendo esses mecanismos compensatórios vão acontecer, né, sem ele pensar. Ele não está nem raciocinando nesse caso aqui. Mas o que vai acontecer com ele? Pô, ele treinou hoje, fez o treino de musculação com você, que é o personal dele, e aí chegou em casa, ele vai ficar mais sentado no sofá, ele vai evitar, poxa, pega ali um copo de água para mim. Ele, sem querer, ele vai começar a pensar em ficar mais sedentário. Ele vai evitar movimentar-se. Tem estudo que mostra que até o fato de você estar na cadeira sentado assim, às vezes se mexendo, você está gastando energia. E a pessoa que está reduzindo o metabolismo, né, entre aspas, ela fica mais parada e isso faz ela gastar menos energia. Então é muito comum esse efeito compensatório. A gente aumentou o nível de atividade física, a pessoa deixa de fazer exercício físico. A gente aumentou o nível de exercício físico, a pessoa fica mais inativa no dia a dia. Então você tem que controlar tudo, tá? Aqui você vai aprender com a gente vai controlar NEAT, match, tudo que o seu aluno faz. Se você não sabe que termos é esses, fica tranquilo, a gente vai te explicar tudo ao longo desse curso aqui. A gente está preparado para te ensinar todos esses termos e como aplicar isso na prática. Mas basicamente, o NEAT é o que vai ditar a nossa atividade física diária e é a maneira de a gente controlar e otimizar. E eu quero te ensinar isso nesse evento aqui, então não perca principalmente a próxima aula, que a gente vai falar disso. E depois, se você quer saber de aceleração de metabolismo, assiste a aula 3, que a gente vai falar sobre musculação no emagrecimento e esses fundamentos básicos, tá? Mas não é só isso que a gente tem que falar sobre balanço energético, não, gente. A gente tem que falar também das facilidades e dificuldades de emagrecimento. É nítido, existem pessoas que têm mais dificuldade de emagrecimento. Mas o Renato falou que é só gastar mais calorias do que ingere e tá pronto, acabou. Só que isso é muito fácil, como eu falei, né? Para ficar rico é só você ganhar mais dinheiro e gastar menos dinheiro. Você vai ficar mais rico, tecnicamente. Cada vez que você faz isso, você fica mais rico. Só que, então, já que o Renato falou que tem que gastar mais dinheiro, gastar menos dinheiro e guardar mais dinheiro resolve o problema, todo mundo vai ficar rico só fazendo isso? Não, porque você tem que arranjar meios de você ganhar mais dinheiro, você tem que arranjar meios de economizar o seu dinheiro. Tudo isso são técnicas e métodos, e é aí que a gente entra, né? Então vamos lá, vamos pensar naquela pessoa que tem uma dificuldade de emagrecer. O que acontece com ela? Parece que a alimentação dela pesa mais do que o que ela gasta. É basicamente como se a gente tirasse esse balanço energético do centro, né? E aquela pessoa que tem muita facilidade de engordar e dificuldade de emagrecer, né? Então aquela pessoa que parece que ela respirou uma comida, ela já está engordando por causa daquela comida. Tem muita gente que é assim, né? E não é por conta de metabolismo lento, na maioria dos casos, tá? Ah, mas é porque meu metabolismo é muito desacelerado. Isso é uma desculpa que a pessoa acaba utilizando para dizer assim, pô, eu não consigo emagrecer, a culpa não é minha, é o meu corpo que é assim e eu tenho que aceitar. Mas não é bem assim, tá? Você vai perceber que existem formas de a gente burlar esse metabolismo lento aí, que é tão dito. Inclusive, se você já ouviu alguém falando de metabolismo lento e quer realmente aprender isso, na próxima aula, na aula 2, eu vou falar tudo sobre metabolismo lento e essa desculpa esfarrapada que anda andando por aí, tá? Eu tô falando desculpa esfarrapada porque 95% dos casos que alguém fala que o metabolismo é lento, ela não sabe do que ela tá falando. E o metabolismo dela não é lento. Ela que tá tendo atitudes erradas e a gente vai falar sobre isso, não vou dar spoiler ainda aqui, tá bom? Mas tem aquelas pessoas que são os famosos magros de ruim, né? A pessoa tem uma facilidade enorme de emagrecer, tá? O que isso significa, né? Tudo isso é regulado por questões genéticas, por questões de ambiente, né? Por fatores, até a própria seleção de alimentos vão facilitar ou dificultar,
no processo de emagrecimento, né? Então vamos supor, a pessoa, tem muita gente que, por exemplo, ela tem uma facilidade de engordar, e aí quando a gente fala assim, a culpa não é dela, é porque ela realmente tem um apetite muito maior do que uma pessoa que é magra, é porque ela realmente tem muito mais preguiça no corpo dela, tem uma vontade de ficar parada ali, sedentária, muito maior do que outras pessoas, tá? Então, quando a gente fala que a gente tem que saber lidar com esse público, né? Porque às vezes eles não estão fazendo por mal, né? O corpo deles está respondendo. A gente não pode deixar, igual eu vou falar sobre o metabolismo desacelerado, muita gente está usando isso como uma muleta para não mudar nada na vida, né? Já que eu sou assim, então eu vou aceitar e aí não tem como, e vou comer mesmo, e não quero mudar minha alimentação, não quero treinar. Não é assim que vai funcionar, tá? A gente tem que ter essas nossas intervenções para emagrecimento, mas a gente sabe que algumas pessoas vão ter mais dificuldade, né? Já cansei de ver pessoas que começamos a intervenção de exercício físico e parece que a pessoa, assim, acabou o nível de atividade física dela, porque ela fica totalmente preguiçosa. Ela não consegue fazer mais nada além do treino que você prescreve para ela. É impressionante, tá? E isso, o metabolismo dela está regulado para isso, né? Mas isso não é o metabolismo que está desacelerado, ela que ficou desacelerada. Você entende qual que é a diferença? E outra coisa, o apetite. Tem gente que, assim, não consegue parar de dizer não, botar o garfo na mesa e falar assim, ó, não consigo mais, não, vou parar de comer. A pessoa come, o apetite dela é voraz e ela acaba comendo muito mais do que ela deveria, tá? Então, existem essas regulagens que vão facilitar ou dificultar o processo de emagrecimento, mas isso não é justificativa de que uma pessoa não consegue emagrecer. Ah, eu preciso de medicamento porque eu não consigo emagrecer. Já tentou fazer tudo certinho? Já tentou fazer tudo corretamente? Vamos fazer aqui um estilo de vida legal para você, né? Vamos tentar fazer uma intervenção aqui bem sucedida, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então aqui a gente não está querendo, vou mudar a tua genética. Não é isso não. A tua genética, ela pode ser desfavorável, mas a gente vai trabalhar em cima dessa genética. Nós vamos usar os nossos fatores de estilo de vida em cima da sua genética, né? E tem os fatores que são desfavoráveis, né? Que é basicamente aquela pessoa que já tem repulsa de dieta, falou em dieta, ela já tá, não quero não, cara, não quero fazer dieta, pelo amor de Deus, não me faz tirar o meu pãozinho de manhã, pelo amor de Deus. Então, assim, tudo isso, né, vai influenciar. Então, a gente tem muitos fatores aí que são muito além. O Vitor até falou da questão multifatorial, né, do emagrecimento. E então, assim, vocês já pegaram bastante dessa bagagem aqui e que ficou claro. Mas o que a gente tem de intenção aqui nesse curso é ensinar para vocês justamente, né, qual que é o papel do exercício físico. Como que nós que somos personal trainers, né, ou estudantes de educação física que estão começando na carreira aí em breve, né, como que a gente consegue manipular essas intervenções de emagrecimento para que a gente consiga uma intervenção de sucesso de emagrecimento, para que a gente consiga que esses alunos realmente cheguem no final e consigam emagrecer adequadamente, né? E para começar essa história aqui, né, vamos falar da nossa tríade do exercício físico. O modelo que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um modelo que vai ditar tudo que você vai fazer a partir de agora na prescrição de treinamento físico. Qualquer prescrição de treinamento físico que você fizer para emagrecimento, você vai ter que levar em consideração esses três fatores, tá? Você sempre vai poder se corrigir. Tô seguindo a tríade do exercício físico? Se estiver seguindo a tríade, você com certeza vai ter resultado. Se não estiver seguindo a tríade, não vai ter resultados, né? Basicamente, assim, não vai conseguir otimizar os resultados de emagrecimento do seu aluno. Perfeito? Então vamos lá. Sem mais delongas, o primeiro passo do exercício físico no emagrecimento é a otimização da queima de gordura. Não tem jeito, né? Se você compara, igual o pessoal fica falando, não, vou tomar um termogênicozinho aqui, aí você vai lá, toma ali uma cápsula de cafeína, vai gastar no máximo 80 quilocalorias, 100 quilocalorias a mais. Você comparar isso, né, isso assim, no melhor cenário, uma cápsula de cafeína, um termogênico, um dos mais fortes do mercado, vai fazer você gastar 80, no máximo 100 quilocalorias a mais. A maioria deles vai fazer você gastar 50 quilocalorias a mais aí, né, na sua termogênese natural. E aí, você pegando o exercício físico, que às vezes numa sessão de 30 minutos, né, você consegue fazer às vezes um gasto de 250, 300 quilocalorias, né, dependendo, se você consegue fazer essa sessão um pouco mais longa, você consegue um gasto de 400, 500 quilocalorias. Cara, se você compara isso, né, você fala assim, cara, é pífio o resultado de um termogênico quando você compara com o exercício físico. Então a otimização da queima de gordura, né, é fundamental. E fora que assim, quando a gente fala de exercício físico, né, a gente fala até de, por exemplo, a gente
gente tá treinando, vou fazer o meu treino de musculação. Além do gasto energético que eu tô tendo na musculação, eu tô depletando meus estoques de glicogênio. O que significa isso? É o combustível do meu músculo. Eu tô acabando com a energia do meu músculo, tá? Depletei meus estoques de glicogênio. Quando eu for consumir as minhas próximas refeições, eu tô realimentando o meu músculo e não o meu tecido adiposo, né? Então, olha a influência que o exercício físico vai empregar. Naquela pessoa que é sedentária, ela não tá gastando o combustível do músculo dela, então ela vai estar sempre, né, consumindo na alimentação dela o que sobrar vai tudo direto para o tecido adiposo. Agora, na pessoa que está fazendo um treino de musculação, por exemplo, muito daquilo que ela consumia a mais pode estar sendo direcionado para um músculo para ele restabelecer o combustível dele. Então, fora essa questão da otimização do gasto energético, nós temos vários fatores fisiológicos que influenciam também na queima de gordura, né? E fora o que a gente sempre fala também, que você faz a sessão de treino e temos o efeito EPOC depois também. É um efeito minimamente, vamos botar assim, minimamente efetivo, porque realmente o EPOC, ele funciona. Você treinou, você vai ter um gasto energético maior ao longo das próximas horas. Só que ele não é tão grande assim como alguns fazem a propaganda, né? Faz a propaganda do HIIT, por exemplo, fala método Tabata, 5 minutos e o teu metabolismo vai ficar acelerado 48 horas. Isso aí é uma mentira, tá? Não é assim que funciona, né? Você fazer um treinamento, você vai ficar com o metabolismo mais acelerado durante alguns minutos, algumas horas, possivelmente, dependendo do treino, né? Mas não é tão pronunciável assim, mas é um efeito a mais. Já treinei, tô continuando queimando a minha gordura aqui. Então, o personal trainer, um dos pontos básicos, um dos fundamentos básicos é prescrever estratégias focadas na otimização da queima de gordura. Então, quando você for aprender com a gente na próxima aula, estratégias como HIIT, prescrição de treinamento aeróbio intervalado, contínuo, LIS, RST, tudo isso, você vai aprender estratégias para otimizar a queima de gordura, um dos fundamentos. O segundo fundamento é a sustentabilidade, né? A gente fala muito de sustentabilidade aqui porque vocês vão ver que o fundamento básico de um bom treino é a aderência, né? A gente vai falar hoje sobre os 4 fundamentos ainda. Fiquem tranquilos, a gente ainda tem um tempinho aqui, eu vou com vocês até o final e tem bastante conteúdo legal ainda para passar para vocês. Então, a gente tem aqui 4 fundamentos, e o primeiro deles, que eu já tô dando spoiler, me desculpa, mas eu vou dar um spoilerzinho rápido aqui para vocês, tá? É a aderência. Aderência ao treinamento. E quando você tem uma prática de exercício físico, que ela pode nem ser tão otimizada assim, você nem vai usar toda a ciência que nós vamos te ensinar aqui para você aplicar com esse aluno, mas se ele consegue fazer aquela intervenção e consegue manter ela ao longo do tempo, vale muito mais do que ela fazer o treino extremamente calculado, bem planejado, porque às vezes ela vai fazer esse treino calculado, bem planejado durante alguns dias e depois vai desanimar e vai parar. Então, isso é um fator importantíssimo, a sustentabilidade do emagrecimento, né? E o estudo que o Vitor mostrou mais cedo hoje, cara, 88% das intervenções de sucesso de emagrecimento, ou seja, que a pessoa consegue emagrecer e manter o peso perdido ao longo do tempo, envolve algum tipo de exercício físico, né? Tá sempre estimulando o gasto energético. Enfim, a sustentabilidade é fator primordial no emagrecimento. E por fim, o terceiro fundamento básico da estratégia de prescrição de treinos é a manutenção da massa magra ou possivelmente o ganho de massa magra, tá? Porque tem muitos alunos iniciantes, por exemplo, que vão conseguir ganhar massa muscular mesmo perdendo gordura no processo. Porque muita gente acha que é só assim, ou você perde massa gorda ou você ganha massa muscular. Não, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo, contanto que tem alguns cenários adequados, ou seja, uma alimentação rica em proteínas, o aluno seja iniciante, o aluno seja às vezes uma pessoa com muita gordura corporal, tudo isso favorece que ele consiga ganhar massa muscular enquanto ele perde gordura. Alunos mais avançados, né, alunos que já estão treinando há muito tempo, já ganharam muita quantidade de massa muscular, né, vai ser mais difícil de conseguir esse efeito, mas, né, tem como você fazer ainda uma taxa menor de ganho de peso para você conseguir ganhar massa muscular. Enfim, isso é estratégia para outro dia. Mas basicamente você vai ter que montar suas estratégias para que você faça pelo menos a manutenção da massa muscular do seu aluno, tá? Se você manter pelo menos a massa muscular do seu aluno, você já está fazendo um bem enorme para ele. Como eu sempre falo, você não quer que seu aluno perca a massa muscular, de maneira nenhuma. Vamos falar muito sobre isso ainda ao longo desse curso aqui, vai ter uma aula só sobre musculação, então vai ser tema principal aqui as estratégias para ganho de massa muscular. Mas prestem bastante atenção nisso, tá? Aquela história de que quero emagrecer, então é treino cardio, vai para esteira, isso já foi passado, isso não existe mais, tá?
Hoje em dia você vai perceber que um dos fundamentos básicos da prescrição de treino é você priorizar a musculação. Já estou dando mais um spoiler aqui, né? Deixa eu parar de dar spoiler e já ir logo então para os nossos 4 fundamentos, né, da prescrição de treinamento, certo? Então vamos lá, lembre-se da tríade, já tira print aí, marca nos stories aí que você tirou um print desse infográfico para a gente saber que você está assistindo aqui a aula com a gente, que você não abandonou a gente ainda, tá aqui firme e forte, tá? E vamos dar sequência. E esse infográfico é legal para você sempre lembrar, deixa de papel de parede do teu celular para você sempre lembrar dessa tríade. Você sempre vai pensar assim para o seu aluno, meu aluno quer emagrecer, né? Eu estou otimizando os 3 fundamentos da prescrição de treinamento. Estou otimizando queima de gordura, manutenção de massa magra e sustentabilidade. Essa estratégia que eu estou implementando com o meu aluno é sustentável, vai gerar ganho de massa muscular e vai gerar otimização de queima de gordura? Se você sempre responder sim para essas 3 perguntas, é sinal de que a tua intervenção tem grandes chances de ser bem sucedida, tá bom? Então vamos lá, os 4 fundamentos da prescrição de treinamento para emagrecimento, tá? Bem direto ao ponto aqui para vocês. Primeira delas, já falei, já dei spoiler, me desculpa, tá? Quem não gosta de spoiler, é a aderência máxima ao treinamento. A gente tem lá diversos fatores na hora de prescrever o treino. Qual que é o volume, intensidade, progressão, a seleção dos exercícios, o descanso, a contração. Só que a base de tudo é a aderência. É o que eu sempre falo, né? O treino feito é melhor do que o treino perfeito. Não adianta a gente otimizar todas as variáveis para o aluno que não está nem indo na academia ainda, né? É aquela história, pô, quem nunca passou? Depois diz aí pra gente se você já passou por isso alguma vez na vida. Deixa aí no chat se você já passou alguma vez na vida isso. O aluno fala assim, poxa, professor, mas esse treino aqui tá muito iniciante, né? Eu tô achando esse treino muito simples. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Aí eu falo assim, cara, mas você está falando que é um treino avançado, você não consegue vir na academia 3 vezes por semana nunca, né? Você vem aqui uma vez, aí depois fica 15 dias sem vir, aí depois vem 3 dias seguidos, mas depois para de novo. Então assim, né? Não acho que você é avançado ou intermediário se você não consegue fazer nem o básico bem feito, né? Então isso é muito importante na prescrição de treinamento, a aderência. E vocês vão perceber, né, que eu vou ensinar para vocês esse modelo aqui, ó, o modelo PRF para gerar aderência, que muitas das vezes você vai abrir mão de otimizar resultado para você otimizar a aderência. Ou seja, naqueles casos, vamos supor, é muito melhor você fazer um treino controlado em esteira para o seu aluno poder, para você controlar a intensidade, você controlar todas as variáveis do treinamento do seu aluno, né? É muito melhor que ele faça esse treino na esteira. Mas se o seu aluno odeia fazer esteira, ele adora correr na rua, né? Você faz o quê? Cara, vamos adaptar isso para a rua, né? Você vai perder um pouco de otimização ali das variáveis, mas pelo menos ele correndo na rua, ele vai gostar mais, ele vai ter mais prazer. Entende? Quando você abre mão da otimização para você ter a aderência, isso faz todo sentido, no final isso vai considerar ser mais resultado do que tudo, né? É só você parar para pensar assim, né? Uma pessoa que vai treinar aí 3, 4 vezes por semana durante um ano inteiro, né? Se a gente colocar numa média aí, ela vai ter mais ou menos ali 200 sessões de treinamento, né? Então, a cada uma sessão de treinamento dela, ela tem ali 0,5% de resultado. Então, se ela faltar 10 sessões de treinamento, por exemplo, ela vai ter 5% menos de resultado. Então, a aderência é base, gente, né? A gente para de discutir aderência para aqueles alunos que já estão no alto nível, que já vão treinar naturalmente. Eles vão treinar se fizer chuva, se fizer sol, se cair granizo, se chover, se entrar vulcão em erupção, eles estão lá na academia treinando. Esses alunos, vocês nem precisam levar em consideração o nosso modelo PRF aqui, porque esses aí, eles já são aderentes, eles já estão extremamente blindados na aderência, já criaram hábito. Então, deles aí você dá a sequência, tá? Mas então vamos lá, o modelo PRF, ele valoriza 3 fatores principais: a flexibilidade, o prazer e a realidade. E antes de a gente discutir cada um deles, você tem que conhecer o seu aluno, tá? Então conversa com ele sempre que você puder. Na avaliação inicial, sempre dá aquela entrevistada longa, né? Anamnese completa. Igual quando a gente tem uma certificação, o Vitor já até falou com vocês, né? A certificação Citrus Trainer Pro, né? E eu falo, a anamnese, galera, é bate-papo, é entrevista mesmo. Eu quero saber tudo do meu aluno, né? A gente dá uma lista lá para os alunos da Citrus Trainer Pro para eles poderem perguntar tudo para os alunos deles, né? Para poderem saber qualquer informação extra ali que você consiga. Parece que não é nada, mas vai fazer diferença lá na frente, tá? Então conheça o seu aluno o melhor que você pode, tá? Tente fazer tudo para conhecer o seu aluno. E aí quando a gente fala de prazer, olha só que interessante, né? Tem um estudo científico que mostrou que o prazer pela prática
ele gera mais aderência ao treinamento do que a estética. Então aquele aluno que está assim, eu preciso emagrecer porque eu quero ficar mais bonito, não, estou praticando exercício aqui porque eu quero ficar com um corpo mais estético, esse aluno tem menos aderência ao treinamento do que aquele que vai pelo prazer de praticar o exercício. Tem aquele aluno que a gente gosta de treinar, né, que é assim, ele tem prazer de estar na academia, para ele é um momento que ele tem de desestressar, de estar mais tranquilo, e esse aluno é o aluno que a gente vai conseguir manter mais tempo na academia. Então, quando você tem treinos que geram mais prazer para o seu aluno praticar, né, e ele fica menos focado de tipo assim, isso aqui eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu quero ficar com um corpo bonito, né? Se ele tiver esse pensamento, você tem que tentar tirar ele aos poucos desse pensamento, e ele começar a ter prazer nos exercícios que ele está fazendo no dia a dia, tá? Outra questão, a realidade do aluno, né? Vamos supor, qual que é a capacidade desse aluno? Qual que é a rotina dele? Será que faz sentido eu fazer aquele treino de HIIT com esse aluno aqui que, tipo, às vezes ele chega na academia atrasado, a gente já perdeu o tempo de treino. Tudo isso tem que ser considerado, a realidade que ele se encontra, tanto no dia do treinamento quanto na realidade da vida dele. Faz sentido eu prescrever treino para esse aluno aí por exemplo, 60 minutos diários de cardio? Pô, às vezes não faz sentido nenhum, o aluno nunca vai conseguir fazer isso. Seria ótimo do ponto de vista do gasto energético, mas seria péssimo do ponto de vista da aderência, né? E lembre-se sempre, o bom não é inimigo do ótimo, tá? Então, às vezes, você fazer uma boa prescrição, que não está 100% otimizada em todos os fatores que você vai aprender aqui com a gente, né? Você vai conseguir, às vezes, um bom resultado porque o aluno vai fazer. E isso vai ser melhor do que fazer o treino perfeito que ele não faça, né? E os fatores que mais geram aderência é exercício físico supervisionado, ou seja, o personal trainer tá junto com o aluno, ajuda muito na aderência, a pessoa melhorar a capacidade de saúde dele e a capacidade física. Então, nesse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, eles chegaram à conclusão de que as pessoas mais aderentes aos treinamentos são as que são acompanhadas e supervisionadas, as que têm uma saúde em dia e que têm uma boa capacidade física, né? Ou seja, quanto mais você chegar próximo desses aspectos, o seu aluno que tem, por exemplo, hipertensão arterial, ele é um aluno que tem mais tendência a perder aderência. Então, você tem que sempre levar isso em consideração. Quanto mais saudável o seu aluno é, mais fácil vai ser ele aderir. Quanto maior a capacidade física dele também, ele vai ser mais fácil dele estar aderindo àquele treinamento. E também flexibilidade, né? Você, igual eu sempre gosto de dar o exemplo, você vai atender o aluno e é muito bonito a gente falar assim, vamos planejar aqui os 60 minutos de atendimento que você vai fazer com ele. Mas aí o aluno chegou 10 minutos atrasado, nos outros 5 minutos iniciais ele ficou só conversando contigo e não deixou você fazer nada. A sua sessão de 60 minutos virou uma sessão de 45. Então, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, tá? Então, esteja disposto a flexibilizar o treinamento. Às vezes, aquele dia, o aluno está 100% indisposto e você tinha planejado uma sessão de treinamento de força pura com ele, onde ele ia botar cargas altíssimas. Esse não é o dia para treinar força. Vamos fazer um treino com cargas mais leves, né? Vamos fazer um treino com menos repetições até a falha. Vamos fazer ali bem próximo da falha, mas sem atingir a falha realmente, né? Então tudo isso você tem que ser levado em consideração para você gerar mais aderência, né? O tempo está curto, teu aluno está indisposto, ele, hoje eu estou a fim de treinar aqui fora, ao invés de treinar na sala de musculação, porque tá um dia bonito, eu quero ficar aqui no sol. Pô, beleza, às vezes vale a pena você abrir mão, né, todo o seu programa de treinamento de musculação para você fazer uma sessão fora com esse aluno, porque ele vai preferir, ele vai gostar mais, vai ter mais prazer naquilo. Então é isso aqui, galera, é flexibilidade, prazer e realidade. Resumindo em uma frase, monta um treino que o seu aluno goste, né, que seja desenvolvido para a realidade dele e adaptado sempre que necessário. Esse é o resumo no nosso modelo PRF de aderência, tá? O segundo fundamento é a prioridade na musculação, tá? Quando a gente fala de prioridade na musculação, eu sempre gosto de dar um exemplo aqui, né? Muitos anos atrás, quando a gente falava de emagrecimento, exercício físico e emagrecimento, o pessoal falava o quê? Esteira, vai correr, vai fazer corrida, né? Vai fazer aeróbio, é isso que vai fazer emagrecer. E até hoje a gente vê assim, não, eu vou fazer uma esteirinha aqui que eu estou precisando emagrecer. Muitos alunos falam assim. Só que hoje, né, a gente já tem estudos mostrando que a prioridade máxima no emagrecimento é a musculação. Como a gente já falou aqui, ninguém quer emagrecer e perder massa muscular. Vamos entender aqui por quê. A primeira coisa que a gente tem que avaliar, né, vamos pensar nos cenários que a gente teria, nos diversos alunos que a gente vai atender ao longo da nossa carreira. Se a gente pensar aqui, a gente tem dois perfis de aluno, o aluno 100% dedicado e o aluno 0% dedicado.
O aluno 0% dedicado é aquele que tem alimentação incorreta e ele treina infrequente. É um aluno muito comum, né? Se a gente for avaliar as academias aí, tá muito lotado de alunos assim, que não se alimentam adequadamente e que também treinam um dia sim, um dia não. Uma semana ele vai uma vez, uma semana ele vai 2 vezes, na outra ele já não vai mais. Então esse aluno 0% dedicado, o que acontece quando você faz só aeróbio com ele ou só musculação? Aqui eu tô pegando extremos, tá, gente? Eu sei que, uma boa pressão de treinamento vai ter cardio e vai ter musculação, né? Vai ter os dois, tá? Não vai ser só assim, não, vou fazer só ou tem que escolher um dos dois. Ou é cardio ou a musculação. Não, o bom treinamento vai envolver os dois. Não tem jeito. E por isso que a gente tem uma aula só de cardio, uma aula só de musculação, tá? Mas vamos supor, né, só para a gente avaliar os extremos aqui da situação, que o seu aluno faça só o aeróbio ou só a musculação. O que vai acontecer com ele? Se ele fizer só o aeróbio ou só a musculação, uma coisa é certa. Se ele tá com a alimentação totalmente incorreta, né, tá comendo o que ele quer, tá se esbaldando no fim de semana e tudo mais, e tá treinando muito pouco, ele vai ganhar gordura, ele vai engordar ao invés de emagrecer. Né? Ele pode estar treinando uma vez ou outra que não vai resolver o problema dele, tá? Então ele vai ganhar gordura de qualquer jeito. Né? O que acontece se ele está treinando musculação, mesmo que seja poucas vezes, né, separadas, porque ele acaba indo muito pouco, né, na academia? Ele vai pelo menos ganhar um pouco de massa muscular, né? Isso vai ajudar ele a acelerar o metabolismo, coisa que ele precisa se ele quiser emagrecer. Então esse aluno, esse é o ponto-chave, né? Esse aluno totalmente desregrado, né? Se ele fizer pelo menos a musculação, igual eu falo assim, cara, tá num período difícil da vida, né? Tá com um período que tá com muito trabalho, muito estresse, não tá conseguindo fazer dieta de jeito nenhum. Faz uma musculação bem feita, pelo menos então, que pelo menos assim você está ganhando mais massa muscular. Um dia que você conseguir focar numa alimentação correta, conseguir incluir o seu treinamento cardio adequadamente, conseguir fazer todos os fatores necessários para o emagrecimento, você vai perceber como que faz diferença você estar com muita massa muscular. Né? Então, assim, para mim, você quer drenar tudo isso que eu acabei de falar, é nesse aluno que, por exemplo, está fazendo só exercício aeróbio. Aí ele vai até melhorar a condição cardiorrespiratória dele, beleza, isso aí sem dúvida nenhuma, o exercício cardio é muito mais efetivo que a musculação. Né? A musculação vai melhorar também a capacidade de cardio, mas em muito menos, numa proporção muito menor do que o treinamento cardio, né? E aí, só que ele vai acabar perdendo massa muscular, né? Ele tem a grande chance de perder massa muscular nesse processo, porque ele não está estimulando o músculo, né? Ele está só estimulando o quê? O catabolismo muscular, né? Treinamento aeróbico, não necessariamente, tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, né? Senão você vai falar assim, então quer dizer que o aeróbio é catabólico? Não, não é isso, tá, gente? Inclusive vai ter uma live só sobre treinamento concorrente que a gente vai discutir sobre isso, tá? Que, até chegar ao ponto do teu músculo ser utilizado como energia, cara, isso aí vai demorar muito, né? E o principal fator para o seu músculo ser utilizado como energia, não crescer ou você perder músculo, é quando você não está utilizando. Então, por isso que no treinamento aeróbico, muitas vezes você vai acabar perdendo massa muscular, porque você não está estimulando o músculo que tem que ser estimulado, tá? Então, esse é o cenário pior possível, mas tem o cenário melhor possível, né? O aluno 100% dedicado. Ele vai seguir a dieta direitinho do nutricionista e ele vai todas as sessões de treinamento. Ele treina todas as vezes normal e tal, ele é muito regrado. O que vai acontecer com ele? Vai perder gordura, excelentemente, vai ganhar músculo, né? E vai melhorar a saúde dele quando ele faz só a musculação. Se ele fizesse só o aeróbio, esse aluno 100% dedicado, se ele fizesse só o treinamento aeróbio, né? Ele ia acabar perdendo gordura, principalmente perdendo músculo, né? E isso por quê? Porque basicamente, quando você está em deficiência energética, se você não estimula a massa muscular, você vai acabar perdendo. Então, assim, não é porque o exercício aeróbio acaba com a massa muscular do indivíduo, não tem nada a ver com isso. É simplesmente porque numa deficiência calórica, né? Se você não está estimulando a tua massa muscular a se manter ali, o teu corpo fala assim, cara, eu tô aqui, né, me privando de energia, né? Ele pensa assim, o corpo do aluno ele vai pensar assim, nós estamos gastando muita energia e consumindo muito pouca. Então, deixa eu me livrar desse músculo aqui que você tem, porque isso aqui está fazendo a gente gastar mais energia, sendo que a gente está aqui querendo poupar, cara. Então, a gente está, assim, em estado de alerta aqui, cara. Então, tudo que a gente pudesse desfazer aqui, por isso que a pessoa fica mais letárgica, começa a ficar com menos nível de atividade física. Enfim, isso vai ser o papo da nossa aula 2. Mas o resumo disso tudo aqui tá bem descrito aqui. O melhor que a gente vai sempre visar é lá em cima, musculação mais cardio mais dieta. É isso que a gente vai visar.
a gente tem outros cenários aqui, onde vocês podem ver, né? Deixa eu até pegar meu laser aqui para mostrar para vocês, né? A gente tem outros cenários aqui interessantes, onde você vai ter aqui por exemplo, o aluno não está fazendo dieta, mas está fazendo a musculação e o cardio. Pelo menos ele vai ter um pouco de ganho de massa muscular, vai ter uma melhora de condicionamento. Esse aluno aqui é muito comum também. É o aluno que ele está treinando legal, ele adora treinar, ele vai na academia de boa. Só que ele manda mal na dieta, ele se alimenta muito incorretamente. Pelo menos ele vai ter esses benefícios. Se eu fiz só musculação, né, e não estou fazendo cardio, mas estou fazendo dieta, você vai ter uma boa perda de gordura, um grande ganho de músculo, né, vai ter uma melhora de saúde, enfim, né, mas o cenário ideal é sempre esse primeiro aqui, né, e o pior cenário possível é quando você não faz nem musculação, nem cardio, nem dieta, né, ou seja, você está vivendo aí uma vida sem regras nenhuma, é a vida que você só tá cavando a própria cova, tá? Sem querer dizer algo pesado aí, né? Mas uma pessoa que não cuida da saúde, né, vai um dia pagar o preço. Um dia ela vai, basicamente, essa conta vai chegar para ela um dia, né? E, né, outro resumo disso tudo que a gente está falando é isso aqui, ó. Independente do objetivo do seu aluno, porque o seu aluno ele fala assim, eu quero emagrecer, mas ele não é só quero emagrecer, não é assim. Ele quer emagrecer por algum motivo. Pode ser um motivo estético, pode ser um motivo de saúde, né? Ele precisa emagrecer porque ele está precisando mesmo por causa de saúde. Pode ser porque ele quer melhorar a performance dele, né? Ele quer perder gordura corporal porque ele quer correr melhor as maratonas dele. Ele quer, por exemplo, ele joga futebol no fim de semana e ele quer ter uma performance melhor no futebol. Se ele ficar mais leve, ele vai ter uma melhora de performance no futebol. Funcionalidade, por exemplo, eu quero perder peso porque, a pessoa, por exemplo, obesa, fica com muita restrição de movimento e tudo mais. E pensando nisso, qualquer um desses objetivos aqui, se você perder massa muscular no processo, você vai ter uma perda no objetivo principal. Então a pessoa, beleza, emagreceu, só que perdeu massa muscular, vai ficar com flacidez, não vai dar aquela definição, o corpo não vai ficar tão estético quanto a pessoa espera, vai ficar muito melhor do que com um excesso de peso? Bem provavelmente, mas não vai ficar do jeito que ela gostaria de estar, né? Então ninguém quer perder massa muscular no processo de emagrecimento. Outra coisa, saúde vai melhorar? Com certeza vai melhorar. Se você atendeu um aluno com sobrepeso ou obeso e ele ficou com peso normalizado, vai ter muitos benefícios para a saúde, né? Mas você às vezes vai perder um pouco de condição física, vai desacelerar o metabolismo, porque você perdeu massa muscular, né? Performance é a mesma coisa, músculo é um tecido ativo, ele é capaz de gerar força, gerar resistência. Você perdeu o músculo, você está perdendo essas valências físicas também. Funcionalidade é a mesma coisa. Perder o músculo é um dos principais responsáveis por te dar estabilidade, te dar força no dia a dia. Funcionalidade no dia a dia é movida pelo músculo. Se você está perdendo isso, você está perdendo também a sua funcionalidade, tá? Então, só para deixar claro para vocês isso aí, que ninguém quer perder músculo num processo de emagrecimento, tá? Então, o foco primário, ele vai ser a musculação e o foco secundário, a parte cardio, tá? Mas isso não significa que eu só vou fazer musculação, tá? Então, a gente vai garantir o aumento da massa muscular ou manutenção e depois a gente vai pensar em otimizar a queima de gordura, né? E também otimizar as variáveis de saúde. É só o raciocínio que vocês têm que pensar. Deixa eu garantir a musculação do meu aluno. Garantir? Agora vamos pensar na parte cardio também, que a gente vai garantir agora, né? Então é assim que a gente vai pensar sempre no raciocínio, né? E querendo ou não, né, como eu falei, aumentar a massa muscular vai otimizar a queima de gordura também e você acaba atingindo todos os objetivos principais, beleza? Terceiro fundamento, penúltimo fundamento, hein, galera? Vamos lá. A sobrecarga progressiva, né? Quem nunca ouviu a história, né, que é do Milo de Croton, né, é uma história que muitos acham que não é verdade, independente disso, é uma história legal de se contar, né, que foi o primeiro a descobrir o valor da periodização, que basicamente ele todo dia de manhã ele levantava um bezerro, né, como um treinamento dele para ele ficar mais forte, e conforme ele toda manhã ele ia fazendo isso, ele percebeu que o bezerro ele ia ficando cada vez maior, mais pesado, ele ia crescendo, né, e ele continuava levantando e ficava melhorando cada vez mais a capacidade física dele. Então foi a primeira sobrecarga progressiva imposta de maneira natural, né, porque o bezerro ele aumentava de tamanho, né, sem controle nenhum de carga, né, mas ele estava cada dia mais pegando mais peso, né, e percebeu que isso era ideal para desenvolver a força muscular, tá? Então, basicamente, a sobrecarga progressiva é fator determinante para o sucesso de um exercício, porque
Porque o treino que você prescreve hoje para o seu aluno vai ser um treino que daqui a 15 dias, se ele for sedentário, vai estar muito fácil dele fazer já. Não muito fácil estou exagerando, né? Mas o treino que você prescreve para ele hoje tende a ficar mais fácil ao longo do tempo, né? E você não quer que ele fique mais fácil ao longo do tempo. Você quer continuar desafiando ele, né? Sempre respeitando os limites dele. Então, por exemplo, quando a gente fala de sobrecarga progressiva, a gente vai falar da lei dos 10%, né? Você aumentar a sobrecarga em 10% semanalmente, né? Mas você sempre tem que estar desafiando mais a capacidade física dele, né? Perceba nesse estudo aqui, né, em que eles fizeram ali um treinamento de HIIT, né, com um volume adequado, né? Perdão, não tem nada a ver com o volume de treino que eu vou falar para vocês aqui agora. Eles fizeram um treinamento de HIIT e no final das contas não houve uma perda de peso significativa em 14 semanas de intervenção. E aí, sabe qual que é o ponto principal de que não houve resultado nesse estudo aqui? Porque basicamente eles não evoluíram o treinamento. Eles montaram o protocolo HIIT, né, a 80% da frequência cardíaca reserva ali dos indivíduos e botaram eles para fazerem aquilo durante as 14 semanas direto. Então, eles ficaram 3 meses fazendo a mesma carga de treino, né? Então acabou não evoluindo por causa disso, porque não teve uma sobrecarga progressiva, né? Era para eles fazerem um ajuste da frequência cardíaca de reserva a cada vez que eles fossem treinar, mas eles não fizeram esse ajuste nesse estudo, até porque eles queriam comprovar a eficácia do HIIT e tudo mais, então tem todos os motivos. Mas isso é um excelente caso de que se você não progride os treinamentos, você não consegue ver a progressão de resultado também, tá bom? E existem várias maneiras de sobrecarregar sem modificar a carga ou exercício, né? Principalmente na musculação. A gente vê aqui, quando você aumenta a amplitude de movimento, o número de repetições, o número de séries, a frequência, né? Ou seja, o número de vezes por semana que a pessoa treina. Quando você reduz o intervalo de recuperação, você está aumentando a sobrecarga sem mexer em peso do treinamento, né? Na carga que você coloca na barra, aumentar o tempo sob tensão, utilizar técnicas como hash pause, repetições forçadas, repetições negativas e até isometria, tá? Aqui eu listei 10, mas existem várias outras formas, né, de você sobrecarregar mais, né? Na parte cardio é a mesma coisa, né? Você pode sobrecarregar um pouco mais na distância, você pode sobrecarregar um pouco mais no tempo de treino, né? Então você pode falar assim, ó, não, a gente vai correr sempre 20 minutos, mas a ideia é fazer em 20 minutos, eu quero que você corra, vamos supor, vamos botar aí uns 4 km, né? Você vai, na semana que vem, continuar correndo 20 minutos, só que você vai fazer 4 km e 400 metros. Você fez uma evolução de sobrecarga progressiva, né, de 10% semanal, né, fazendo sem mudar o tempo de treino, né? Então, assim, você tem várias estratégias, você vai aprender muita coisa sobre isso com a gente, pode ficar tranquilo, tá? E por fim, não se apegue aos métodos, né? Esse aqui é um fundamento que a gente vai explorar ele profundamente com vocês, a gente vai verticalizar em cada questão sobre esse fundamento aqui na nossa aula 4, tá? Então na nossa aula 4, quando a gente fala de planejamento de treinamentos, vai fazer todo sentido o que esse fundamento traz pra gente. Mas eu já quis trazer aqui para você porque não tem como a gente falar da base fundamental do exercício físico sem falar disso aqui. Então o que eu quero propor para vocês ao longo dessas nossas aulas aqui é que vocês não se apeguem a métodos específicos. Não se apeguem ao HIIT, ao CIT, ao CrossFit ou qualquer método de treinamento que vão te apresentar um dia, tá? Você vai utilizar eles como ferramentas para o seu próprio método. O que eu quero dizer com isso? Você sempre vai montar estratégias ao invés de prescrever métodos, tá? Montar estratégia significa que você vai personalizar para cada indivíduo o método mais adequado. Vai ter indivíduos que você vai perceber que você vai precisar usar o HIIT, porque ele tem pouco tempo para treinar, e você precisa, naquele pouco tempo de treino, fazer o melhor possível. Vai ter alguns alunos que eles têm bastante tempo disponível e eles não gostam de treinar em alta intensidade. Então, para esses alunos, você vai fazer um cardio de baixa intensidade e alta duração. Tem alunos que nem odeiam fazer cardio. Falou em cardio, ele está pulando fora. Então, às vezes, você vai fazer uma manipulação do NEAT dele para você conseguir. Não sei o que é NEAT, Renato, que termo é esse que você está usando? Próxima aula você vai aprender tudo, fica tranquilo, né? Não precisa se emocionar agora. Mas fica atento a essa questão das estratégias, porque eu vejo muita gente se apegar aos métodos de treino e esquece completamente a estratégia. Por exemplo, o pessoal parece até que largou a própria religião para virar da religião do CrossFit ou a religião do HIIT ou a religião qualquer que seja, tá? Porque a pessoa fica só assim, não, só isso que funciona, é HIIT para emagrecimento. Não, quer emagrecer, vai pro CrossFit, esse negócio de musculação acabou, vamos fechar as academias de musculação porque só vai ter boxe de CrossFit.
Não faça isso, que você com certeza vai cometer o erro de se apegar aos métodos e vai chegar uma hora que você vai prescrever o treino para um aluno que aquele método não vai funcionar, que não vai ser o mais adequado. E aí você vai precisar de outros métodos. Mas se você só tem uma ferramenta na mão, você só vai poder trabalhar com o aluno que aquela ferramenta se encaixa. Aqui a gente vai te ensinar a usar todas as ferramentas possíveis, que aí você sempre vai poder otimizar de acordo com isso. Beleza? Esse era o quarto fundamento e agora só fazer aquele lembrete para vocês. Primeiro das nossas próximas aulas, tá? Então a gente tem uma aula amanhã de cardio e emagrecimento, né? Na terça-feira ela vai ao ar às 8 horas. Depois, na quarta-feira, nós vamos falar sobre musculação e emagrecimento, também às 8 horas, todos os dias às 8 horas. E depois, na quinta-feira, no dia 8 de julho, às 8 horas da noite, vamos falar sobre planejamento de treino de emagrecimento. Então, assim, vai ser tudo sobre essa parte de planejamento de treino, tá? A gente vai falar de avaliação, montagem, tudo isso direitinho, tá? Essas 3 aulas aí que vão vir, vão ser às 8 horas da noite, tá? Pode ficar atento, já tira um print aí de tudo que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou explicando sequencialmente para vocês não perderem nada, né? Foi ao ar hoje aqui a nossa primeira aula falando sobre exercício físico, os fundamentos básicos aqui do emagrecimento, né? Amanhã, terça-feira, às 8 horas, no YouTube também, vamos falar sobre treinamento cardio no emagrecimento. Na quarta-feira, às 8 horas, aqui no YouTube também, vamos falar sobre musculação no emagrecimento, às 8 horas no YouTube, na quarta-feira. Quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos falar sobre as estratégias de treino de emagrecimento. Então vai ser meio que assim, pegando tudo que a gente aprendeu, toda a bagagem e aplicando na prática, utilizando as planilhas, as ferramentas que a gente tem disponível. Vai ser super legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Aí, na sexta-feira, a gente vai começar as nossas sequências de lives no Instagram. Então, a gente vai, né, ao invés de fazer a aula 8 horas da noite no YouTube, a gente vai fazer ela lá no Instagram também às 8 horas, tá? Então, é só você ir lá para o Instagram da Sítios na sexta-feira. E aí a gente vai falar só sobre NEAT, né? Vocês já ouviram falar várias vezes nessa aula aqui, vão ouvir muito na próxima aula também. Vai ter uma live só sobre NEAT, tá? Que é a questão do nível de atividade física e tudo mais, e como que isso influencia na perda de gordura, tá? Isso na sexta-feira, dia 9 de julho. No sábado, nós vamos fazer uma live falando sobre como que você vira um personal trainer referência, né? E parece besteira, o Renato vai ficar lá motivando a galera e tal. Não, vou mostrar conceitos práticos que fazem você tornar uma referência. Ah, Renato, mas eu não quero ser palestrante da educação física e virar referência. Não, mas não é isso que eu tô falando, não. É referência entre o seu ciclo social. É referência para as pessoas que te conhecem, né? E você ser aquele profissional que, assim, pensou personal, é ele que eu quero que me atenda. É isso que eu vou ensinar para vocês a fazer no dia 10 de julho, o sabadão, às 8 horas da noite, lá no Instagram. No dia 11 de julho, tem uma coisa muito importante acontecendo, né? A gente vai abrir vagas para a nossa certificação Sítios Trainer Pro, né? Às 8 horas da manhã em ponto, nós vamos abrir as vagas, tá? Quem quiser participar nesse dia aí, tá? Essa, para quem não conhece, né? O Vitor já mencionou, mas para quem não pegou, né? A certificação Sítios Trainer Pro é uma certificação completa, né, sobre treinamento físico e emagrecimento, né? A nossa especialização de emagrecimento. E lá você aprende tudo, adquire todas as ferramentas possíveis para que você prescreva os melhores treinos de emagrecimento possível. É um curso de 100 horas de carga horária, uma certificação mega completa, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Quem quiser saber mais sobre a certificação, no domingo, às 8 horas da manhã, a gente vai liberar um vídeo no YouTube com todas as informações sobre a certificação. Vamos esclarecer tudo, os módulos que você vai ter acesso, bônus, quanto que vai custar, tudo direitinho no domingo, tá? Às 8 horas da manhã, a gente vai liberar esse vídeo para vocês poderem acessar, se inscreverem, se matricularem nessa turma, tá bom? Nesse mesmo dia, às 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live sobre treinamento concorrente, tá? Lá no Instagram a gente vai falar sobre treinamento concorrente, como que você prescreve e dosa esses treinamentos. Na segunda-feira, dia 12 de julho, nós vamos fazer uma live só sobre prescrição de HIIT, como que você prescreve o HIIT da melhor maneira, protocolos, tudo que você precisa saber sobre HIIT no emagrecimento. Na terça-feira, dia 13 de julho, né, a gente vai falar só sobre METs, né? Então, na próxima aula, por exemplo, na aula 2, sobre treinamento cardio e emagrecimento, nós vamos introduzir esse conceito dos METs e como que você aplica ele na prática. E nessa aula, eu pretendo dar uma apostila para vocês também, com todos os compêndios de METs e tal. Então, participa que vai ser super legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vai ser live lá no Instagram, às 8 horas da noite, tá? Na quarta-feira, a gente vai fazer uma live só sobre home training, ou seja, treinamento em casa otimizado para emagrecimento.
que você deve fazer, né? Como que você monta esse treinamento? Como que você utiliza, às vezes, os utensílios dos seus alunos, né, e consegue otimizar o treinamento de emagrecimento, mesmo ele sendo em casa, tá? E no dia 15 de julho nós vamos fazer uma live de otimização de estilo de vida, né? Vai ser a nossa live de encerramento do evento e nessa aula aí a gente vai falar sobre otimização de cada fator do estilo de vida, sono, alimentação, descanso, né, recuperação. Tudo isso vai ser falado nessa última live aí, ou seja, evento completo aqui para vocês. Todos os dias às 8 horas nós vamos estar com vocês, né? Nas 4 aulas principais, a gente vai estar no YouTube, né? Depois disso, todos os outros dias, a partir de sexta-feira, a gente vai estar no Instagram às 8 durante uma semana. Olha só, e aí quando a gente faz a live do Instagram, o pessoal já tá achando assim, o Renatão vai abrir lá o Instagram, vai começar a falar um monte de coisa e a gente vai ficar lá discutindo com ele. Não, a gente vai fazer uma aula mesmo, com a apostila que você vai receber, essa apostila. Quem participar da aula, por exemplo, vai saber como que vai receber a apostila, tá? A gente vai mandar a apostila para todo mundo que estiver ao vivo lá com a gente. E aí você vai ter todo o material que você vai poder utilizar depois dessa live. Então quando a gente fala que vai fazer uma live sobre, por exemplo, você se tornar referência, uma live sobre Nietzsche, sobre Hitler, cara, a gente está falando que vai fazer uma mega produção para vocês mesmos. Não é só liguei a câmera aqui do jeito que tá e sair falando o que vem na minha cabeça. Não. É estruturado, é uma aula. É simplesmente uma aula. Eu te dou certeza que essa live aqui te dá de 10 a 0 em muito curso completo pago por aí, tá? Então fica ligado que vocês vão... E depois me fala. Participa das lives e depois você me fala, tá? E basicamente todas as lives vão ter uma apostila para vocês poderem utilizar. E a gente vai liberar as apostilas durante a live lá. Participa para você saber. Elas vão ficar gravadas, tá? Então você vai poder assistir até o dia 15 de julho. Até o dia 15 de julho você pode assistir todas as nossas aulas aqui. A gente vai chegar ao vivo aqui, vai te dar a aula normalmente, como a gente fez hoje. E aí depois ela vai ficar gravada até o dia 15 de julho. 15 de julho sai tudo do ar e inclusive a gente encerra as inscrições da Sítios Trainer Pro, tá? Então, revisando aqui, aula todo dia às 8 horas da noite, tá? Só lembrar dessa informação, a gente está junto aí durante os próximos 10 dias, às 8 horas da noite. No domingo, 11 de julho, vai abrir as inscrições para Sítios Trainer Pro. Quem quiser saber mais, a gente vai falando ao longo aqui do nosso evento, mas no domingo especificamente tem um vídeo completo falando tudo sobre essa certificação, como que você faz para fazer parte dessa turma, tá? E você tem até o dia 15 de julho para assistir todo o conteúdo desse evento, depois ele sai do ar. Tá bom? Se você quiser tirar um print dos dias e horários exatos, né? Você pode tirar esse print aqui ou esse aqui, que tem o nome exato de cada aula que a gente vai dar nessa semana, tá? Então você pode ficar aqui, ó. Deu tempo de tirar o print, tirou o print, beleza. E faça o guia de implementação da aula 1. Aqui embaixo tem um link para você clicar e preencher um formulário. Isso aqui é uma atividade essencial para a emissão do certificado. Então, faz aqui... preenche lá o formulário de implementação, porque ele tem algumas perguntas sobre essa primeira aula aqui, e aí depois disso você vai, né, receber lá a sua confirmação de que está tudo certo e que vai estar apto a poder emitir o seu certificado no final do evento. Beleza? Vejo vocês agora então na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre treinamento cardiovascular e emagrecimento. Valeu! Eu me sinto muito mais confiante em passar os meus treinamentos depois desse curso. Fazer com que eles vejam um resultado mais rápido. O curso é uma marca, é um diferencial. E eu posso afirmar que foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi uma das opções mais acertadas que eu fiz em relação a cursos. Lidar com autonomia, né? A gente ter autonomia do que fala, se sentir seguro. Eu estou com 16 atletas. E a cada dia que o pessoal da Sítios vem... Estou podendo aprimorar e aperfeiçoar, né, atualizar de meus conhecimentos. Com bases científicas, né, de treinamento, de prescrição de exercícios. Cursos de excelente qualidade, com grandes profissionais. Existia uma íris anti-sítios e uma íris pós-sítios. Muito mais confiante, se sentindo capaz. Eu sou formado, eu sou um estudante de educação física e eu encontrei a Sítios através do meu primo. Ele é formado, ele já fez alguns cursos com a Sítios e teve êxito no programa de treinamento dele. Fazem toda a diferença para quem acabou de sair da faculdade. Ele tem me ajudado muito a ter mais segurança. Só tenho que agradecer a vossa ajuda porque consegui melhorar bastante. Esse vídeo para agradecer a Sítios. O melhor investimento que eu fiz até hoje foi esse curso da Sítios. Só tenho que agradecer a Sítios.
Fiquei muito satisfeita, né, de profissionais tão capacitados como eles poderem, de forma tão generosa, estar doando tempo e conhecimento para nós. Comecei do zero, aprendi a fazer. Me apaixonei pela Sítios, a forma com que eles trabalham, a dinâmica, o fato deles sempre mostrarem estudos científicos a respeito do que eles falam. Aumentar o seu conhecimento. Por isso eu sigo a Sítios. Linguagens simples, objetivas. Pelo entusiasmo com que vocês passam nas matérias. Falando para vocês o quanto a Sítios me ajudou a transformar a minha vida de uma futura profissional, porque eu ainda estudo. A atenção foi a clareza na hora da explicação, né? Eu sou grata demais a Sítios.